Bom, hoje a gente vai trabalhar com um tema que tem sido alvo aí de discussão durante essa semana, né? Houve aí uma certa mobilização social em torno da temática e acredito que seja aí uma temática super pertinente por conta das questões sociais que envolvem a questão do saneamento básico. Então, hoje a gente vai trabalhar com um tema relacionado ao saneamento básico. Estou usando um material, tá, de tema de proposta de redação que eu posso depois enviar para vocês, esse material lá no nosso grupo no WhatsApp. A ideia inicialmente, então, é que a gente possa, primeiro, trabalhar com a análise desse tema, todos nós, comentarmos sobre questões que podem ser trabalhadas, discutidas, tá? Lívia, eu não, aqui na aula comigo não precisa mandar, tá? Porque eu uso um recurso, né? Esse link aqui, ele possui um recurso que é de chamada, que eu já uso nas escolas, então, ao você entrar, seu nome fica aqui, a não ser que você não utilize um nome, use um codinome ou um apelido ou alguma coisa assim. Mas se você usa o seu próprio nome, já aparece aqui na lista de chamada online, não precisa colocar, tá bom? O Meet, esse Meet que é mais, que é pago, a versão paga, ele tem alguns recursos que favorecem a possibilidade de gravar aula também, por exemplo. Bom, a gente então vai começar a trabalhar com esse material aqui, que é sobre o saneamento. Vou deixar disponível depois para vocês. Ele traz, além da proposta de redação, estilo Enem, ele também, né, como é um material mais amplo, ele também tem uma proposta, quem é do Ceará aí sabe, né, a estadual do Ceará, ele não cobra necessariamente o gênero texto dissertativo, cobra também outros gêneros, aqui ele está pedindo em um o relato pessoal e em outro a carta argumentativa, são gêneros diferentes, o vestibular tradicional ele não cobra, e tem uma outra proposta também de uma faculdade, né, lá do Ceará, a Unifor, que também não cobra estilo Enem, porque não cobra a proposta de intervenção. Então, ele traz aqui três, né, diferentes propostas, mas a que nos interessa é a proposta relacionada ao Enem, é a primeira que ele oferece sempre aqui, e o tema está aqui colocado. Então, o tema disponibilizado na proposta é o acesso ao saneamento básico no contexto social brasileiro. Sempre chamo a atenção de vocês, não é mesmo? A respeito de que é preciso interpretar o tema antes de fazer a leitura dos textos de apoio, para aqueles que não estavam ainda nesta sala, né, com aulas comigo. É importantíssimo que isso seja colocado. Você precisa, primeiro, elaborar com sua bagagem cultural, com seus elementos, com seus recursos, aquilo que você possui, para só depois você ir ler os textos de apoio e tentar compreender se a sua interpretação ela foi de fato direcionada, adequada ao que o tema estava pedindo. Nada de começar já lendo os textos de apoio e só depois pensar no tema. É o contrário. Primeiro você precisa fazer uma leitura crítica do tema, correlacionar elementos que você possua e só depois você deve trazer aí a leitura dos textos de apoio como orientador, como norteador do seu próprio posicionamento, tá? Essa técnica, ela é importante, primeiro, porque garante que os argumentos que serão utilizados, eles vão ter uma relação de autoria sua, né? Eles terão essa relação autoral, e, principalmente, quando você faz análise primeiro, você dá à sua mente um tempo para poder buscar informações que estão além do texto de apoio. Quando você lê direto o texto de apoio, você afunila a sua mente em relação às informações e você acaba, de alguma forma, sendo levado a utilizar os elementos que estão ali nos textos de apoio. E aí já aproveito para dizer que o texto de apoio, ele não é proibido de ser utilizado. Porém, ele não deve ser utilizado porque o que está no texto de apoio, ele não contabiliza como repertório,
tá? E você sabe que a competência 2, ele pede uma outra área do conhecimento. Então, se você utiliza elementos que estão na proposta, na proposta, né, de elaboração do tema, você não está utilizando um repertório que seja seu, um repertório válido, né? Uma outra área do conhecimento. Você está usando um elemento que foi dado. Então, ao fazer isso, você está perdendo ponto lá na competência 2, porque esse elemento que é do texto de apoio, embora não seja errado utilizar, desde que reescrito com suas palavras, analisado aí sobre a sua ótica, você poderia utilizá-lo para complementar uma argumentação, mas não deve fazer como único repertório ao longo do seu texto. Alane, isso, o texto motivador tem uma função importantíssima, inclusive é errado você não ler o texto de apoio. Eu vejo muito candidato que faz isso, né? Ah, eu não vou ler o texto de apoio porque tudo que eu ia falar já vai estar ali no texto de apoio. E por conta disso, muita gente fez o tema errado, por exemplo, no ano de 2014, quando cobrou a questão da publicidade infantil. Ao invés de falar sobre uma publicidade que era feita para crianças, para atender a um público infantil, muitas pessoas escreveram o texto fazendo menção a uma publicidade que é feita por crianças, crianças que fazem propagandas, crianças que participam de televisão, de novela, e aí, claro, houve um tangenciamento absurdo do tema. A ausência de interpretação temática, nesse sentido aí, se deu exclusivamente porque a pessoa não tinha lido os textos de apoio, porque nos textos de apoio havia um direcionamento explicando que o que estava em tramitação no Congresso era a necessidade de regular as propagandas que eram feitas para a criança, por conta de muitas dessas propagandas serem abusivas, né, incentivando o consumo, fazendo com que as crianças, elas desde cedo, buscassem por produtos sem conseguir ainda uma maturidade para entender e diferenciar aí as questões capitalistas. Então, a leitura do texto de apoio é fundamental, porém, ela precisa ser feita de maneira organizada, orientada, e, mais que isso, a leitura do texto de apoio, ela tem que ser feita de uma única vez. Não é para você, durante o processo de escrita, estar retornando ao texto de apoio buscando argumentação. Quem faz isso? Quem faz isso é quem não constrói plano de texto. Se você não constrói o seu projeto de texto, se você não idealiza inicialmente quais serão os argumentos que você irá tratar no seu texto, você acaba recorrendo a esse recurso, que é o texto de apoio, como ferramenta de buscar argumentos, o que é um erro gravíssimo, né? Quando você está lá no meio do seu texto e você busca no texto de apoio um argumento, isso indiretamente leva a sua argumentação a ser muito próxima do que foi trabalhado no texto motivador e acabar aí prejudicando a sua nota em relação à questão autoral. Oi, Rian, boa noite. Bom, então, em relação ao tema, o que é que a gente pode falar sobre? Primeiro, a gente precisa delimitar, né, determinar aí sobre o quê? Que assunto está sendo tratado? Primeiro ponto, qual é o assunto tratado nesse tema? O acesso ao saneamento básico no contexto social brasileiro. A gente tem aí como assunto-chave o saneamento básico, né? Todo mundo percebe que a gente vai falar aí sobre saneamento básico e que esse saneamento básico, né, o assunto temático é o saneamento básico. Depois de pensar o assunto temático, a gente tem que considerar agora as formas de analisar o assunto-tema, né? Então, eu tenho o assunto e dentro do assunto eu vou ter uma série de elementos relacionados que precisam ser analisados conjuntamente. Esse saneamento básico é para falar sobre o quê? O que é saneamento básico, como ele é feito, quem tem ou quem não tem, é para falar sobre acesso. Essa palavrinha daqui, ela garante a questão do tangenciamento. Então, é para falar sobre acesso ao saneamento, ou seja, quem tem acesso ao saneamento, quem não tem acesso, quando tenho acesso, isso representa o que na minha vida? Quando eu não tenho acesso a esse saneamento, o que esse fato representa? A ausência de saneamento traz que problema? O que torna difícil o acesso ao saneamento? Essa é uma palavra importantíssima. E aí a gente vai observar que tem uma outra vertente muito importante aqui, que é o contexto social. Né? Esse contexto social brasileiro, ele quer que a gente fale não apenas sobre
a questão do saneamento, mas como esse saneamento se dá no contexto social brasileiro. Aqui a gente vai precisar considerar, hoje não passava na teste da autoescola não, viu? A gente vai precisar considerar que aspectos o Brasil tem que fazem com que o nosso saneamento básico não seja adequado, ou que elementos limitam o nosso saneamento básico no contexto de sociedade brasileira, né? Aqui a gente vai ter que pensar questões como a dimensão geográfica do Brasil, né, o tamanho do Brasil em relação aos seus estados, em relação à quantidade de municípios, a população. A gente pode pensar aí no contexto social brasileiro em relação à questão das desigualdades sociais no Brasil que compõem essa sociedade. A gente pode pensar no acesso a serviços básicos constitucionais que são próprios aí preservados como legislação, mas que não são aplicados efetivamente no contexto social brasileiro. A gente pode também pensar na formação das cidades brasileiras, né? A urbanização, como que se deu esse processo? Quem convive em áreas em que o saneamento básico ele não é acessível? Quem enfrenta esse problema? Então, a ideia aqui de pensar o saneamento básico correlacionado com esse elemento que é o contexto social brasileiro é importantíssimo para que o tema seja compreendido em sua essência. Então, a gente pode pensar aqui já, só com o tema, só com a análise do tema, né? Que eu tenho que falar sobre saneamento básico, e aí eu já quero chamar a atenção de por que eu estou trabalhando, né, especialmente com esse tema. Primeiro, porque é um tema interessantíssimo, eu acho um tema muito rico. Segundo, porque ele ocupou espaço midiático, né? O Senado aprovou no dia 24 a questão relacionada ao marco, né? Ao marco do saneamento. Então, foi muito, muito recente, né? No dia 24, na quarta-feira, é que foi aprovado, então eu achei interessante trazer. A gente tem aí 4 dias, basicamente, de aprovação. Essa aprovação representa o que para o brasileiro, propriamente? O saneamento, ele envolve uma série de elementos. Quando a gente pensa em saneamento, qual é a primeira palavra que representa a ideia de saneamento que você tem em mente? Me digam aí. Direito. Não, mas pensando propriamente no que significa o saneamento. O que é que comporta essa ideia de saneamento? Que esferas? Ainda não. Limpeza, mais ou menos. Sério? Quando eu escuto a palavra saneamento básico, eu penso automaticamente em esgoto. Isso, esgotamento sanitário, né? Infelizmente, a gente tende a ver saneamento de maneira muito restrita ao que realmente é. O saneamento básico envolve muito além do tratamento de esgoto, muito além da rede de esgotamento sanitário. Envolve questões como a água, questões como a o acesso à água potável, o acesso a tratamento desse esgoto, né? Não adianta só ter o acesso ao saneamento, é preciso que haja um tratamento adequado desses resíduos, os resíduos sólidos, a coleta, né, desses resíduos, tudo isso faz parte do saneamento. Então, quando eu penso em saneamento, ele quer que a gente fale sobre o acesso ao saneamento básico e como que esse acesso se dá no contexto social brasileiro. Vamos pensar aí, quem não tem acesso ao saneamento básico? Classes sociais mais pobres, principalmente. Por que isso acontece justamente com essas pessoas? Primeiro, porque essas pessoas muitas vezes ocupam regiões que não têm um bairro planejado. Né? Os bairros planejados, eles têm uma rede de água e uma rede de esgoto. Né? Então, a água potável, a água encanada, é acessível em locais onde a moradia ela foi planejada, onde a ocupação territorial, nas favelas, né, nos morros, nas áreas de ocupação, nos entornos das cidades, a ausência de planejamento faz com que a população enfrente uma série de problemas de restrição de direitos. É a ausência lá de uma UPA, a ausência de escolas, de creches, a ausência do transporte público, das ruas, do calçamento das ruas. Além disso, perpassa também pela questão do saneamento básico.
O nosso contexto social ele é muito interessante para falar disso, porque a gente tem regiões que são muito díspares, né? Muito diferentes. A gente tem regiões brasileiras muito desenvolvidas e regiões que há um subdesenvolvimento, além da ocupação, né? Se a gente pensar lá, as regiões sul-sudeste, uma grande ocupação populacional, enquanto regiões como o norte não há uma ocupação populacional tão grande. E a gente observa a discrepância dentro do próprio serviço, né? O norte, por exemplo, conta com uma grande quantidade de água, água em abundância, porém, ele tem acesso muito pequeno às questões relacionadas ao esgoto, ao esgotamento. Desenvolvimento regional, beleza, Gessé, ótimo argumento aí para ser tratado. Né? A ausência desse pensamento que torne o desenvolvimento o professor Marcelo disse que entrou e caiu a internet dele. Essa ausência de um pensamento de desenvolvimento sustentável faz com que o Brasil não valorize esses elementos, né? Eu trouxe alguns dados também, depois que a gente analisar aqui a proposta, para mostrar a vocês sobre esses aspectos. Bom, a gente já viu aqui, né, uma análise prévia do tema. Isso é o que a gente chama de fazer análise crítica do tema. Depois disso aqui, o que é que eu já sugiro a vocês? Já separar argumento 1, argumento 2, né? Então, ele quer que eu fale sobre o acesso ao saneamento básico. Beleza, eu vou falar sobre esse acesso, levando em consideração que pontos posso falar, por exemplo, a questão da formação das cidades, associada aí à falta de ambientes adequados, que gerem esse saneamento, e posso falar, por exemplo, sobre os impactos, as consequências que a ausência desse acesso ao saneamento causam, né? Porque há um encarecimento muito grande da saúde quando se trata de um acesso precário da rede de saneamento. Deixa eu só ver aqui. Vitória, como eu posso usar os textos motivadores me favorecendo? Não sei nada sobre o tema, tem como os textos básicos me ajudar? Tem sim, inclusive eu esqueci de responder uma pergunta, alguém tinha perguntado aqui, Luana, e se no texto motivador tiver um fato e eu quero escrever também sobre ele, é errado? Boa pergunta, Luana, tá? Na verdade, o que tem no texto de apoio, claro, lógico, é evidente, é o que você vai falar, porque senão você está fazendo o tema errado, né? Porque se o texto de apoio serve para direcionar a gente em relação ao entendimento do tema, e você está falando sobre uma coisa que não tem nada a ver com o texto de apoio, tem alguma coisa errada nisso aí, com certeza é você. Não duvide disso. O texto de apoio, ele, claro, vai ter coisas que você pensou. Por exemplo, eu falei aqui sobre a questão da saúde está prejudicada por conta do saneamento. Tem um texto de apoio que fala sobre isso. Eu não vou deixar de falar sobre a saúde, que é uma coisa que eu sei falar, que é uma coisa que está relacionada ao tema, porque o texto de apoio trouxe. O que é que eu vou observar? É como que aquilo que está no texto de apoio pode ajudar a tornar a minha argumentação mais válida. Por exemplo, eu vi lá que o texto de apoio que fala sobre saúde traz um dado falando a respeito disso. Eu vou pegar esse dado e vou fazer com que esse dado subsidie a minha argumentação. Então, que ele reforce o meu argumento, que ele torne o meu argumento mais válido ainda. Então, eu posso dizer, por exemplo, lá, que a questão da saúde é algo que está interligado à rede de saneamento básico, o que fica comprovado por dados que foram aí disponibilizados pela agência tal, que representam um quantitativo de atendimentos médicos em famílias que não possuem acesso ao saneamento. Esse repertório, esse elemento, ele não vai ser contabilizado na competência 2 como outra área do conhecimento, porque ele está no texto de apoio, mas vai ajudar a fundamentar a minha argumentação e serve como estratégia argumentativa. Então, quando você observa a utilização do texto de apoio, não é para você deixar de usar um repertório, deixar de usar um argumento, porque ele está também relacionado ao texto de apoio. Na verdade, é para você inverter essa lógica, é para você fazer esse elemento que está no texto de apoio ajudar na sua argumentação. Já a pergunta da Vitória, né, como é que eu posso usar o texto motivador para me favorecer? Você pode fazer correlações, tá? Por exemplo, ele falou em relação, digamos que o texto de apoio falou em relação à saúde, sobre esse tema. Aí você pode pensar assim, poxa, realmente, mas quando o lugar
não tem acesso ao saneamento, dificilmente esse é um lugar que também tem acesso a uma saúde acompanhada, a uma saúde preventiva, a uma assistência de saúde para as famílias. Então, você pode tentar fazer correlações, combinando o que o texto de apoio traz e elementos que estão fora do texto de apoio, mas que ajudam a pensar o tema a partir desse elemento que já foi ali colocado, tá? Se por acaso não respondi a pergunta aí, você pode sinalizar. Então, depois de fazer a análise temática, a gente parte agora para a leitura dos textos de apoio, no intuito de observar o que cada texto de apoio vai trazer que pode contribuir, tá? Esse material, ele é legal, que ele sempre traz uma frasezinha relacionada ao tema de algum autor importante, que considere aí, ou faça aí alguma análise da questão temática. Aqui é o Rodolfo Alves Pena, ele fala a questão do saneamento básico no Brasil perpassa pela ampliação de sua difusão, bem como em uma maior democratização dos serviços públicos. E aí eu já digo, né? Se essa frase está no texto de apoio, não é o caso do Enem, que ele não coloca uma frase solta assim, mas se essa frase está no texto de apoio, não é legal você levar a mesma frase para o seu texto. Mas você pode levar a ideia como argumento, como por exemplo aqui, né? Ele diz que é preciso haver o quê? Uma ampliação da sua difusão, ou seja, do seu acesso. E que isso perpassa por uma ideia de democratização de serviços públicos, porque o saneamento é também um elemento público, né? Embora a gente pague pela rede de esgoto, por exemplo, na conta de água, esse pagamento que a gente faz é apenas um subsídio, quem arca aí com a maior parte é o governo. E democratizar o acesso aos serviços públicos envolve, para além do saneamento, os outros elementos que estão relacionados, né? Como a questão da saúde, a questão da segurança alimentar, da água potável, áreas tratadas, tá? Esses elementos, a questão do lazer, do bem-estar, também, né, seriam correlacionados. Então, você não precisa pegar a frase em si, mas você pode roubar aí, né, entre aspas, a ideia que foi dada e levar para o seu texto sem problema nenhum. No texto 1, a gente tem aqui, no Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição, então ele já começa trazendo um outro elemento muito interessante de ser colocado no texto, que é a ideia de ser um direito e que um elemento, né, importante que a Constituição garante esse direito, inclusive ele traz o número da lei. Muita gente tem dúvida se precisa lembrar o número da lei, não precisa, tá? Se a lei tiver no texto de apoio, você pode copiar esse número aqui, mas você não precisa lembrar, quando você quer citar uma lei, qual é o número. Você pode, inclusive, colocar o nome, né? Por exemplo, a lei relacionada à questão da exibição de imagens, é a Lei Carolina Dickmann, a gente pode falar a lei lá relacionada à questão da violência infantil dos pais, a lei da palmada, pode usar o nome da lei propriamente também para trazer no texto. A lei, né, da questão do bullying, a lei anti-bullying. Como o conjunto de serviços da infraestrutura e das instalações operacionais de abastecimento de água, aqui ele vai trazer, né, quais são as esferas que envolvem o saneamento, o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana, a drenagem urbana, os manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais. Esse é um ótimo argumento, inclusive, para ser tratado num texto, né? Como que a ausência de saneamento básico, ele não traz impacto apenas agora, no presente, ele pode também gerar impacto no futuro devido aí à contaminação dessas águas pluviais. Então, a gente percebe no texto 1 que o conceito de saneamento básico, ele é ampliado, e aqui ele é colocado como um direito constitucional. Então, o texto 1 me deu isso de interessante. Vamos ao texto 2. O texto 2, ele diz, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto que atualiza o marco legal do saneamento básico no Brasil e a proposta encarada pelo governo como chave para a entrada de investimento no país. Olha que legal, né? Ele já traz aqui a ideia de que a gente está fazendo um marco legal do saneamento, ou seja, há uma política pública que está sendo pensada sobre saneamento no Brasil, e que essa política, ela está relacionada a um fator importante, que é a questão do investimento, né? A chegada de investimentos. Porque os investidores, agora a gente está vivenciando isso em relação à Amazônia, por exemplo, as queimadas, muitas empresas que não querem se fazer relações econômicas, né, com o Brasil por conta das queimadas, por conta da ausência de cuidado com o meio ambiente.
Essas questões ambientais, para algumas empresas, são muito relevantes, muito importantes para tratar e fechar negócios. E a questão do saneamento também é um marco importante aí nesse sentido. De acordo com a agência Câmara Notícias, destaques que podem alterar o projeto ainda precisam ser votados. O texto aprovado determina que atuais contratos assinados entre os municípios e as estatais de saneamento poderão ser renovados pelas partes por mais 30 anos, até 31 de março de 2022, informou a agência. A gente teve, né, a votação agora do marco, e a votação falava justamente disso, né, que houve a votação e antes de completar, de vencer, né, o prazo dessas licitações, dessas concessões, na verdade. Segundo o Reuters apurou, a extensão do prazo para a renovação dos atuais contratos foi feita a pedido dos estados. E os principais interessados são as companhias de saneamento do Nordeste e de Goiás. Por que que a gente é o principal aí, né, interessado em falar gente como se eu estivesse dando aula só para o Nordeste, mas não, aqui, né, falando do Nordeste, por que que é interessante para a gente? Porque a gente tem um estado muito grande, né, a gente tem aí uma quantidade muito grande de estados que compõem a região do Nordeste, e boa parte dessa região é composta por famílias carentes, que não têm, que não possuem acesso. Então, quando a gente torna o saneamento um marco legal, passa a ter aí uma disponibilização de verbas específicas que vão fazer com que a política ela possa ser, de fato, implementada. Um tópico interessante também de ser discutido aí é a questão dos lixões, também está atrelado à política de saneamento básico, embora lá no texto primeiro da conceituação ele não tenha sido citado. O terceiro texto de apoio fala sobre o rio Tietê, né? E o Tietê expõe calamidades do saneamento que pode estar prestes a mudar. Aqui a gente já traz um exemplo, né? Exemplificação, a estratégia argumentativa muito interessante. E você não precisa falar do rio Tietê, mas pode ser que em sua região você tenha conhecimento de um rio que passa por esse processo de contaminação devido à situação do recebimento de esgoto, e você pode citar sem problema nenhum. Claro, você não vai dizer do lado da minha casa, mas você pode dizer lá que no estado tal, o rio tal, passa por esse processo. Infraestrutura estatal atende só metade dos 200 milhões de brasileiros, enquanto tramita lei para gerar melhoras com concorrência e setor privado, tá? Aqui, por exemplo, olha só a questão do texto de apoio sendo usado, né? Ele diz, atende só metade dos 200 milhões. Metade de 200 milhões é quanto? 100 milhões. Pronto, eu posso dizer que o saneamento básico no Brasil atende apenas 100 milhões de brasileiros. É um elemento que está no texto de apoio? Não necessariamente, porque ele teve que passar pela minha análise de fazer a diminuição aí em relação a só metade. Enquanto tramita lei para gerar melhores na concorrência e setor privado. A apenas 30 quilômetros de Itaim Bibi, coração financeiro e bairro chique de São Paulo, fica o rio mais poluído do Brasil. E aí aqui ele já dá um contraste, né? Um bairro rico que tem muito próximo um rio que é o rio mais poluído do Brasil. A água do Tietê é cinza, os peixes não sobrevivem, o cheiro é insuportável. No entanto, a água que se vê da janela da cozinha da casa de Adriana Santos, 29 anos, seu marido e seus 3 filhos, é usada para tomar banho e cozinhar. Então, a gente pode fazer aqui, né, uma relação de absurdo. A gente tem peixes que não sobrevivem, um cheiro que é insuportável, a cor da água que é cinza, mas ainda assim famílias carentes usam esta água para tomar banho e cozinhar. A gente pode falar aí, por exemplo, dos prejuízos que isso pode trazer, das consequências que isso pode ocasionar, especialmente na questão da saúde. Eles estão entre as centenas de famílias que moram no Chácara Três Meninas, uma área de estradas de terra, casas mal conservadas, crianças doentes e infestações de tudo, de cobras a insetos e ratos, resultado de quase nenhum saneamento básico. Olha que legal, o texto já trouxe aqui uma série de consequências que são ocasionadas pela ausência do saneamento. E mais do que isso, ele trouxe o que motiva, o que causa aí essa ausência de saneamento. O fato dessa chácara Três Meninas ser uma área que foi aí
é ocupada por famílias carentes, ou seja, é uma área que não possui infraestrutura necessária para moradia, mas que ainda assim está servindo de moradia para muitas famílias. E claro que isso gera aí problemas, principalmente a questão das crianças doentes, das infestações de animais peçonhentos, né? E pode gerar problemas como a zika, chikungunya, dengue e até mesmo contaminação por leptospirose, por exemplo, como dos ratos. O Tietê e as favelas em suas margens são apenas um retrato do sistema de saneamento do país, considerado um dos piores do mundo. A infraestrutura estatal atende a apenas metade dos 200 milhões de brasileiros, após décadas de investimentos insuficientes. Ele termina aqui também falando, né, sobre um tópico interessante de ser tratado no texto, o investimento insuficiente. Quem é que investe em saneamento básico no Brasil? Por que não se investe tanto? Aí a gente pode pensar nas questões políticas, né? A gente vê durante, por exemplo, a campanha eleitoral, muitos candidatos falando sobre construção de fábricas, a abertura de estradas, a construção de escolas, mas dificilmente a gente observa nas campanhas presença de candidatos que falem sobre a regulamentação do saneamento básico. Se diz que o saneamento básico ele fica, né, de maneira subterrânea e que lá não dá para mostrar aí que a obra foi feita por uma pessoa específica e por isso mesmo não recebe visibilidade, principalmente visibilidade governamental. Não é como uma rua que é inaugurada e que coloca-se lá uma placa que faz referência ao político que conseguiu colocar aquilo em dia, embora isso não signifique nada, né? Porque a transposição do Rio São Francisco está aí para dar um tapa na cara de que uma placa não significa que o trabalho foi feito pelaquela pessoa de fato. Esse marco vai ser inesquecível. Lohane fala que é o Rio das Velhas. Aqui de onde, Lohane? Henrique, se aparecer mais de 56, posso por mais da metade sem medo de plágio? Com certeza, Henrique, tá certinho. Lilian, no caso dos lixões, o aterro sanitário também está ligado ao saneamento básico? Sim, com certeza, tá? Belo Horizonte, legal. Rio das Velhas, já ouvi falar. Minha irmã fez graduação, fez pós-graduação, mestrado e doutorado aí em Viçosa. E o texto 4 ele traz aqui o impacto, né, da carência do saneamento básico na saúde por faixa etária. Esse é um gráfico interessantíssimo, né? Ele já é produzido pelo Ministério da Saúde, o que dá um respaldo interessante para ser citado, e ele coloca aqui a porcentagem de internações que estão relacionadas a doenças que são tratadas ou que poderiam ter sido evitadas se houvesse ali um saneamento básico. E quais são os números? E é bastante atual, de 2019. O número que chama atenção, crianças de 0 a 4 anos, né? Mais de 25% das internações de crianças de 0 a 4 anos se deve à questão do saneamento. Você pode problematizar isso, né? Por que que essa faixa etária ela tem um percentual tão grande? A gente observa que não há tanta discrepância assim em relação às outras idades de atendimento, mas a que chama mais atenção é de 0 a 4, porque as crianças elas não têm noção ainda nessa idade, né? Sobre cuidados, higiene, o ambiente de moradia muitas vezes é precário, que faz com que essas crianças tenham contato com água contaminada, que na rua elas tenham contato com pé descalço, por exemplo, com mão na areia, e que esses elementos gerem aí prejuízos para a saúde, né? Então a gente observa que aqui, né, o tópico do gráfico chama a atenção da saúde e de como a gente pode correlacionar o saneamento básico com o atendimento de saúde. Então, o tema, ele traz 4 textos de apoio que vão ajudar aí a pensar a análise temática e compor a sua argumentação, tá? Então, a gente tem aqui o tema, vou deixar ele grifadinho aqui de novo. Em relação ao que foi que eu trouxe de complemento aqui, deixa eu mostrar aqui um pouco, para a gente abrir espaço para que vocês possam escrever. Eu trouxe primeiro o marco, né? Eu vou mostrar aqui primeiro a vocês o marco aprovado pelo Senado. Achei super interessante a matéria do próprio site, né, do governo, do Senado.
Ele fala sobre, né, essa aprovação do marco, que foi algo muito interessante, principalmente porque se deu agora, né, em meio à pandemia, a discussão, inclusive, é um projeto de lei, por enquanto, foi, né, para a sanção presidencial, e ele agora, né, vai deixar de ser uma medida provisória, né, que era aquela lá que valia até 2022, que o texto de apoio traz. Alguns elementos que são interessantes nessa matéria aqui, né, os dados que ele mostra, né, os números do saneamento no Brasil, a gente tem brasileiros que estão sem acesso a saneamento em relação à rede de esgoto, uh, um decréscimo muito pequeno, né, se a gente for considerar, de 125 milhões em 2010 para 2018, 101 milhões. A gente basicamente conseguiu dar acesso a saneamento para 20 milhões de brasileiros apenas. Né? Então, a gente tem um número muito grande de pessoas sem saneamento. E aqui a gente envolve as outras áreas, né? A coleta de resíduos, que é o que correlaciona com a questão dos lixões, e a água, né? O acesso à água potável ou à água encanada. Um outro elemento que eu acho que também é muito interessante de ser colocado aqui é esse daqui. A gente cresceu quase nada em 6 anos, né? Em todos os setores. Olha só, a gente teve perdas na distribuição de água, basicamente a mesma porcentagem de perda de água em 6 anos. População com água tratada, o acesso à população mudou muito pouco, basicamente 1%. A população com coleta de esgoto, a gente cresceu cerca aqui de 4%. E o investimento não mudou. A gente tem um investimento insuficiente, porque o crescimento da população, ele não é compatível, concernente aí com o investimento em saneamento. Então, desse texto aqui, eu achei que é interessante a gente mostrar principalmente isso, e o que é que o marco, né, esse novo marco regulatório, ele vai trazer, né, dentre os pontos importantes, acho que aqui a questão das famílias de baixa renda, elas poderão receber subsídios para cobrir os custos dos serviços e gratuidade na conexão à rede de esgoto. Um dos problemas que fazem com que as famílias elas não tenham acesso é justamente as questões econômicas, né? A demanda, o custo em relação aos materiais, em relação à instalação, o pagamento que vem atrelado à conta de água. Isso faz com que as famílias usem os chamados gatos para a rede elétrica, por exemplo, e que usem as valas ou as cisternas, né, as fossas, como sendo os receptores da rede de esgoto. Então, o projeto Novo Marco, ele já coloca aí como uma obrigatoriedade governamental garantir esse subsídio às famílias mais carentes. Esse é um ponto importantíssimo para a gente pensar aqui o tema. Além disso, acho que é interessante também colocar que também deve haver compromisso com a não interrupção de serviços, com a redução de perdas e com a melhoria nos processos de tratamento, em especial em relação à água, né? A interrupção do serviço é a ausência, né? Faltar água, que é tão comum em muitas áreas, em muitas regiões, né? Aqui no Nordeste a gente enfrenta bastante isso. E a redução nas perdas, a gente tem uma perda muito grande devido aí a tubos antigos, a falta de manutenção, a processos de roubo, né, da água, de desvio. Esses elementos demandam aí uma atualização do nosso sistema. Outro elemento que eu acho interessante a gente mostrar aqui é a questão de repertórios que podem ser usados. Tem uma página que é o Trata Brasil, que fala justamente sobre o saneamento, é uma agência reguladora, né? A Trata Brasil, e ela traz essa página dela aqui, ela tem algumas reportagens relacionadas, está um pouquinho desatualizado esse blog, tá de 2017, mas ainda assim tem repertórios interessantes, como os filmes, que podem ser utilizados aí quando a gente trata da questão do saneamento. Temos como filmes. Eu vou falar aqui só, ele traz 6, tá? Eu vou mostrar 2 que eu acho importante e são documentários que são interessantes de serem vistos, né? Quem depois tiver tempo aí pode assistir. A realidade do saneamento básico no Brasil. Acho esse daqui que é um documentário muito interessante de ser feito, inclusive pela Fundação do Carandiru, né? Uma representação, uma ONG que trabalha, Carandiru Filmes. Ele fala aqui, né, o cenário reais, né, do Brasil, e o documentário, ele mostra, né, essa triste realidade
em relação tanto ao abastecimento de água, quanto à coleta e o tratamento do esgoto. É bem legal de ser assistido e fácil de ter acesso. Esse daqui também, que é um outro documentário, que esse daqui foi feito pela própria agência, Trata Brasil, A Luta pelo Básico, Saneamento Salvando Vidas. Esse daqui é bem interessante para mostrar como a ausência de saneamento pode gerar problemas no campo da saúde, principalmente. Também bem interessante. E tem o filme Saneamento Básico. Não sei se vocês já assistiram, eu trouxe o trailer aqui, né? Vou mostrar o filme, que é brasileiro. É um filme muito engraçado, tipicamente brasileiro, né? Tipicamente brasileiro mesmo, Saneamento Básico. Ele traz vários artistas que são conhecidos e o filme gira em torno do fato de que essa região, uma região que eles ocupam, não tem saneamento básico e eles vão buscar uma verba para que possa ser colocado, produzido saneamento básico numa região, mas a prefeitura não conta com recursos. E aí a prefeitura diz a eles assim, ó, tem um recurso de 10 mil aqui, mas é para fazer um filme que o governo mandou. E se não for utilizado, vai ser devolvido. E aí eles pensam, um filme, 10 mil, vamos fazer um filme sobre a criação do saneamento básico. Só que existe um empecilho, o filme tem que ser de ficção. E aí eles começam a ter uma série de ideias para que o filme se torne de ficção, e eles fazem o monstro do saneamento. É divertido para quem já assistiu o Cine Hollywood, né? Que está inclusive em forma de série na Globo. É numa pegada bem parecida. Os atores, eles são muito bons, embora o filme tenha sido gravado aí há um tempinho, então ele tem uma imagem mais antiga, mas a ideia do filme é muito boa. Vou passar um pouquinho aqui, o trailer apenas, para instigar vocês aí a assistirem, tá? E já deixo de sugestão, para caso queiram assistir depois. O trailer é bem curtinho, tem alguns trechos que estão aqui, além da fala, tem a parte escrita também. Vamos começar então? Melhor começar, né? Posso começar? O esgoto da comunidade ruim. Mas a obra é para o tratamento do esgoto, qual é o problema de falar? O esgoto da comunidade, né? O esgoto é uma palavra ruim, parece o cocô da comunidade. Mas é o cocô da comunidade. Tem uma verba para a produção de um vídeo, um filme. Quanto é a verba que você 10 mil 10 reais. mil 10 mil reais. Dá para fazer a fossa, 10 fotos. Silene, desliga isso. Você nem viu o que tinha nessa fita, pode estar pagando alguma coisa. Só tem bobagem, vai. Bobagem é bom de filmar. Sem pressa? E a câmera? Limpa. Então você filma. Um filme de ficção, pai, o que é? um filme monstro. Monstro da fossa. Você pode ser o rabo do monstro. Não é? Tá boa, ficou bom, ficou uma coisa... Foi. Não, Silene! Mas como é que a pessoa que tá vendo o filme vai saber que o vestido foi comprado aqui, na minha loja? Isso a gente dá um jeito. Foi sua mãe que fez? Não, comprei na Só Lindezas. Isso aí não é vida, gente, isso aqui. Que isso? Sua ideia foi ótima. Ideia sua pra melhorar a vida de todo mundo, das crianças. Montar o filme, a gente vai montar o filme. Deus. Isso é cinema! Isso não é de verdade, não! Genial. A gente vai ter que refilmar algumas cenas, certo? Adicionar umas outras. E a Silene, que mulher é essa? É de agência? Não, é de família, minha irmã. Joaquim, essa é a sua cena. É a cena-chave do filme. Posso dar uns tapas nela? Faz como você sentir, vai fazendo como vier, tá? Eu sou uma estrela! E uma estrela não pode morrer no lixo! Corta! Molta gente sai, troppa gente in questa cucina. Pois bem, então a gente tem, né, aí um trailerzinho de filme tipicamente brasileiro. Eu acho o filme muito, muito genial nessa questão de como o brasileiro ele tem essa capacidade de se adaptar, de se reinventar, e como que as pessoas unidas em prol de um benefício para a comunidade podem também fazer alguma coisa que está assim completamente fora da realidade delas, mas se unidas em prol de uma causa comum, elas conseguem fazer aí uma melhoria para a comunidade e deixar de lado um pouco esses aspectos que são tão individualistas, que é próprio aqui, né, desse nosso ambiente capitalista.
Bom, vou aproveitar agora e abrir espaço aqui, deixar um tempinho para que vocês possam tentar produzir, tá? Vou abrir uma página de Word para que a gente possa migrar os textos que serão analisados. Um parágrafo de desenvolvimento, então quem quiser produzir aí para que a gente possa analisar agora, tá? Não é para depois, não, para que a gente possa analisar agora. Vou aproveitar e mostrar aqui um repertório que eu acho interessante, quem quiser usar para fazer a sua escrita. Esse daqui também é um material que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Embora seja achado na internet aí facilmente, mas vou disponibilizar para quem quiser, que é um repertório, um manual de citações, é de uma menina, como é o nome da página dela? Não está aqui, Nos Caminhos da Medicina, Nos Caminhos da Medicina, se não me engano, Nos Caminhos da Medicina. Isso, Nos Caminhos da Medicina é o arroba dela, né, no Instagram. Ela faz hoje em dia a medicina pelo FIES, e ela prepara uns materiais e disponibilizou num drive, né? Aqui eu achei que essa é uma citação muito boa de ser usada para esse tema, correlaciona bem, né, a questão de como Habermas fala, né, de que a gente tem um potencial de agir comunicativamente, né, de agir por meio do diálogo, com a troca de argumentos entre o Estado e a sociedade, e que isso é fundamental para a sustentação da democracia. Então, se a gente pensar que o saneamento básico ele é um direito constitucional, esse direito ele precisa ser democrático, ele precisa ser acessível a todas as pessoas. E quando a própria comunidade ela não estabelece esse diálogo com o Estado, no sentido de buscar a aplicação dos seus direitos, está faltando justamente esse agir comunicativo em prol de um benefício. Dá, inclusive, para correlacionar também com o filme Saneamento aí, como forma de repertório. Querem que eu coloque na tela do tema novamente? Bom, deixa eu só mostrar aqui, eu já tinha feito em um outro período um acesso a esse tema, eu vou mostrar para vocês. Vou colocar, na verdade, um resumão que eu tenho aqui sobre o tema, tá? Que já tem os textos de apoio, fica mais fácil. Aqui tem outras análises, tá? Também, mas ajuda aí sobre o tema. O acesso ao saneamento básico no contexto social brasileiro. Aqui foi uma separação de argumentos, né, possíveis de serem utilizados, a questão do investimento, da visibilidade política e do atendimento, né, seria uma promoção de como pensar o parágrafo. Eu gosto de fazer esse encadeamento das ideias para que o parágrafo ele tenha um único argumento, né, porque o parágrafo precisa desenvolver um único argumento. E no caso, no D2, traria aí sobre as áreas, né, sem saneamento, que estão geralmente relacionadas com populações carentes, e que isso, né, um dos fatores relacionados é a questão da higiene, que está diretamente relacionada com as internações. Esses daqui são os textos de apoio, tá, da própria proposta, pontos importantes, né, que foram destacados aqui do texto de apoio. E aqui foram elementos que, quando a gente pensou o tema, a gente considerou, né, digamos assim, o brainstorm, como o pessoal chama, né, chuva de ideias.
Muito bem, vou dar então 5 minutinhos aí para vocês, quem quiser tentar fazer o parágrafo. Hum. Ana, só me diz, Ana, se você conseguiu colocar tudo aqui ou se tem mais algum pedacinho, tá? Ah, tá, seco. Tudo isso é um parágrafo só, Ana? Ou são D1 e D2? Ou... Me parece introdução e D2, né? É, introdução. A introdução estava muito longa, consegui colocar toda a introdução. A introdução estava muito longa, tá. O desenvolvimento estava muito longo. Você pode colocar em dois comentários, não tem problema não, tá? Aqui a ideia é analisar o parágrafo de desenvolvimento, então eu vou pegar logo o seu de acordo com o sexto, que é o parágrafo de desenvolvimento, percebi que ali era a sua introdução. Parou aqui, ó, em pela, você pode postar o restante que eu coloco junto aqui para a gente analisar. Ok, vamos lá, ver o que você colocou aqui no seu parágrafo. Bom, quando a gente vai fazer a análise, tá, dos parágrafos, é interessante, né, quem foi meu aluno nas primeiras aulas, é interessante fazer a divisão, tá? Eu gosto de fazer a divisão com cores, porque isso me ajuda bem a visualizar cada uma das partes que compõem o parágrafo, tá? Então, eu separo primeiro os pontos de continuação e delimito esses pontos com cores específicas para saber quantos períodos tem e como que está a composição desses períodos. Você usa aqui adequadamente a divisão, você usou 3 períodos, né? A gente está falando do parágrafo de desenvolvimento, está aqui no tamanho normal, 12, tá? Que é o tamanho comum, se a gente considerar a folha do caderno, tá? Então, eu coloquei na formatação aqui parecida. Alane. Ah, tá. Uma foi Alane e outra foi Ana. Pronto, Alane. Introdução. Você fez a introdução, tá bom. A gente pode analisar também, tá? A ideia era fazer desenvolvimento, mas tudo bem. Depois que eu analisar aqui, a gente pode comentar sobre introdução. Bom, o que é que você colocou aqui, então, Ana, no seu parágrafo? De acordo com o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados. O que é que eu já acho? Não é uma frase errada, mas observe que você gastou basicamente 3 linhas para falar sobre um repertório que é a Constituição, mas não deu pertinência a esse repertório, atrelando diretamente ao tema. Então, meio que o corretor olha e diz aqui, ah, beleza, essa pessoa usa essa construção constantemente, mas essa não é uma construção que garante um repertório à sua discussão. Porque além de trazer um elemento externo, você precisa correlacionar esse elemento externo à discussão. Não é só trazer um repertório, é trazer um repertório que esteja atrelado ao tema. Então, eu sugiro que você, se você faz isso, né, comumente nos textos, que você, ao invés de falar tantos aspectos garantidos em relação aos direitos sociais,
Esse não é seu texto, não entendi o que você quis dizer. Alane, é seu. Ah, tá. É porque vocês estão comentando aqui quase que sequencial, eu não consegui acompanhar. Então, Alane, eu sugiro que você, ao invés de citar tantas áreas de direitos, você escolha aquelas que estão mais relacionadas ao tema, né? Por exemplo, transporte não tem nada a ver com o tema, previdência social não tem nada a ver com o tema. Então, escolha direitos que estejam diretamente relacionados com o tema e fale 3, 4, não sobrecarregue o tópico frasal, que é essa primeira frase de amarelo, com informações, tá bom? Na sequência, você colocou. Entretanto, esse artigo não é colocado em prática, pois nota-se bastante a falta de acesso ao saneamento básico no contexto social brasileiro. Beleza. Aqui você teria, né, a introdução do aspecto temático propriamente. Dessa forma, percebe-se que isso representa um grande desafio a ser enfrentado pela sociedade, visto que já podem ser vistos sérios impactos, botou um Szinho, principalmente no setor da saúde. Vale ressaltar também que as classes mais baixas são as mais afetadas. Bom, só me diz, Alane, agora, né, que é, de fato, a dona do texto. É uma introdução. Ah, tá, eu já ia perguntar agora, né? É uma introdução, não é um parágrafo de desenvolvimento. Por que que a gente consegue perceber isso? Aí, esquece o que eu falei sobre a questão do tópico frasal, tá? Todo mundo que está na aula. Eu estava tratando como se fosse um parágrafo de desenvolvimento. E é importante a gente ter essa noção, porque num parágrafo de desenvolvimento eu tenho que ter coisas específicas, num parágrafo de introdução eu tenho que ter outras coisas específicas. Enquanto parágrafo de introdução, Alane, tá tudo certinho. Você traz um repertório, que é a Constituição, você traz o tema na frase de verde e você traz o seu posicionamento explícito com 2 argumentos na frase de azul. Então, você fez a introdução toda certinha, mostrou que é um desafio e mostrou 2 argumentos que estão relacionados a esses desafios. Aqui, o que é que a gente espera ao longo do seu texto? Que no D1 você fale dos impactos que a falta de acesso ao saneamento básico traz para a saúde, e no D2 que você fale que as classes sociais mais baixas são as mais afetadas no sentido de não ter acesso ao saneamento básico. Muito bem, beleza. Como introdução, tá tudo certinho. Agora sim, Ana, esse daqui, a Constituição, é um parágrafo de... Introdução também, beleza. Já vi que vocês são que nem alguns dos meus alunos, não conseguem fazer desenvolvimento sem introdução. É comum que as pessoas façam isso, né? Tenham essa dificuldade de fazer partes separadas do texto. Eu acho que eu sempre fui meio do contra, então eu nunca segui muito essa linha de ter que fazer uma coisa primeiro e depois outra, não. Às vezes vinha a ideia do desenvolvimento, eu fazia o parágrafo de desenvolvimento, às vezes vinha a ideia da conclusão, eu fazia logo a conclusão, nunca segui muito essa linha de ter que fazer as coisas sequenciais, não. Mas acontece. É como se faltasse, é verdade. Eu trabalho, né, nas escolas que eu trabalho, eu divido, né, no terceiro ano o trabalho com o texto dissertativo como revisão. Então, no primeiro trimestre, a gente revisa só a introdução. Aí, tudo bem, tá todo mundo de boa. Quando chega no segundo trimestre, que a gente revisa desenvolvimento, que tem que fazer só desenvolvimento, é um problema. As pessoas têm dificuldade em fazer do nada, né? Eles dizem, eu vou fazer de quê? E eu vou basear em quê? Mas pensando no argumento, a gente não precisa, né? Na teoria do parágrafo de introdução, é uma questão de prática. Larissa, o repertório da introdução tem que estar relacionado aos nossos argumentos ou ao tema. Larissa, deve estar para que ele contabilize como outra área do conhecimento e que fique sendo um repertório válido, tá? Um repertório que, como é que se diz? Possa ter validade, credibilidade, que alcance isso. Lohane mandou o parágrafo dela, beleza. Rian, fala aí que atrapalha um pouco, beleza, é verdade, de fato. Em relação aqui, introdução, né? Vamos à introdução agora da Ana Costa. A Constituição Brasileira, de 1988, assegura a todo cidadão o direito ao conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Ótimo. Isso aqui era o que eu estava comentando lá no texto lá da outra colega. Você escolher, dentro do repertório Constituição, aqueles elementos que sejam mais relacionados ao tema propriamente.
Entretanto, é fato que as prerrogativas garantidas pela lei não pertencem à realidade tupiniquim do século XXI. Não há problema nenhum em usar a expressão tupiniquim. Eu, particularmente, não gosto, eu acho que remete aí como se a gente tivesse valorizado em algum momento o índio quando isso não aconteceu, tá? Mas é uma questão minha, pessoal, não tem erro nenhum em fazer isso. Acho que ninguém usa a ideia de referência para falar do brasileiro como tupiniquim, né? Essa é uma questão bastante do romantismo, de uma época muito passada lá, do século XVIII, então eu acho que está muito distante da nossa realidade, eu particularmente não gosto. Não pertence à realidade tupiniquim do século XXI. O crescimento sem planejamento das cidades e o aumento das desigualdades sociais, somados à vulnerabilidade, somados aqui teria uma crase, tá? A vulnerabilidade das camadas mais pobres não permitem que o acesso ao saneamento básico seja efetivado. Ótima tese, tá? Você conseguiu fazer aqui, na partezinha de verde, uma relação direta, não só com o tema, você trouxe o tema propriamente, acesso ao saneamento básico, se posicionou em relação a ele, a ideia de efetivação desse acesso, e consegue colocar 2 argumentos que vão ser tratados aqui, que tem relação com o tema, o crescimento, né, das áreas urbanas e a vulnerabilidade que está atrelada aí às classes sociais mais baixas por conta da desigualdade. Muito bom. Lohane, e aí, Lohane? Você conseguiu terminar o seu ou quer ajuda dos universitários, dos futuros universitários? Consegui. Beleza. Desenvolvimento, ótimo, vamos lá. Eu gosto muito dessa aula em que você consegue produzir, tá? Principalmente para vocês. A ideia de assistir a aula e não produzir faz com que você não consiga aplicar efetivamente o que você aprendeu. Então, eu acho que esse contato com a produção e análise é muito importante. Nas próximas aulas, a gente vai tentar estar mantendo isso, tá? De vocês produzirem durante a aula e a gente analisar das nossas contribuições, mostrar aí as partes que compõem. É tão importante quanto estudar a estrutura do texto, né? Fazer aí a análise do que você está produzindo. Então, já textinho dividido. Sara, a aula está acabando, tá, Sara? Na teoria, ela dura em média 50 minutos, 1 hora, a gente já está aqui com 8:05, então eu vou fazer a análise do parágrafo da Lohane e encerrar, tá? Bom, então temos aí, em primeira análise, é um marcador que é importante ser colocado no primeiro parágrafo e no segundo, para criar conexão entre os dois. Pode-se citar que a falta, aqui não teria essa crase, porque falta é verbo, a falta de democracia no acesso ao saneamento básico, aliada aos poucos recursos destinados a esse fim, fazem, né, que é falta de uma coisa aliado a outra coisa, então são duas, fazem com que muitos cidadãos brasileiros não tenham acesso à água potável, tratamento de esgoto, serviços adequados a tratamento da saúde. Aqui, ao invés de colocar a última vírgula, tá, Lohane? Essa vírgulazinha daqui, ao invés de você colocá-la, você coloca além de, ou algum coesivo que marque adição, tá? Porque não é numeração, quando você coloca a vírgula, o último termo, ele vem acompanhado de um i ou de um elemento de adição, tá? Para que encerre a enumeração. Desse modo, muitas pessoas estão suscetíveis a desenvolverem doenças como a dengue e a leptospirose. Segundo o IBGE, cerca de 56% da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico. Boa, ó, já vou aproveitar seu texto para dar uma contribuída aqui. Quando você coloca o IBGE, por exemplo, isso a gente chama de estratégia argumentativa, né? Você está usando aqui uma estratégia que a gente chama de evidência. Você está comprovando por meio de um dado, tá? Que é os 56%. Você fez certinho, citou a fonte e citou o dado. Qual foi aqui o seu pecado, digamos assim? Você não mostra como que esses 56% que não têm acesso ao saneamento estão relacionados com o que você falou da doença.
tá? Falta você mostrar, ao invés de falar que segundo, você poderia ter colocado assim, em decorrência disso, disso que a questão das doenças que são desenvolvidas por pessoas que estão suscetíveis pela ausência do saneamento. Então, você tem que conectar a sua informação, tá? Que você coloca de repertório com o que você está discutindo, porque senão esse elemento fica solto aí na abordagem. Você poderia ter colocado, em decorrência disso, dados da pesquisa feita pelo IBGE apresentam cerca de 56% da população não tem acesso ao saneamento básico e, por conseguinte, estão vulneráveis a esse tipo de doenças, estão vulneráveis a questão de atendimentos médicos, né? Poderia correlacionar lá com de 0 a 4 anos. Nesse viés, a problemática representa um malefício a ser enfrentado de forma mais organizada pela sociedade brasileira. Essa frasezinha de verde, ela tá legal, tá? A gente chama ela aqui de indício de proposta, né? Você diz que há uma coisa que que precisa ser resolvida, o que é legal. Você já diz quem tem papel de resolver, que é a sociedade, o que também é interessante. O importante é que, na hora de você fazer sua proposta de intervenção, você leve esse elemento para a sua proposta, tá? Então, você mostre como que a sociedade pode contribuir aí de maneira mais organizada para resolver essa problemática, porque senão esse elemento fica solto também, perdido, e você não garante ponto no plano de texto, que é a competência 3, tá? Sara, Letícia aqui postou mais um. Posso fazer, gente, análise de Letícia? Eu disse que eu ia acabar. Ok. O pessoal aqui disse que eu posso fazer, então eu vou fazer. Esse recurso de marcação das cores, ele é muito legal pela questão da visualização, né? A gente consegue perceber bem nossas frases, o tamanho delas, a questão dos coesivos, a presença. Agora, como a gente está trabalhando basicamente com computador, com digitação, isso fica muito mais fácil de ser feito, né? Do que lá com as canetinhas coloridas. Então, vale a pena fazer isso aqui no seu próprio texto, quando você estiver escrevendo, para que você perceba, tá? Vamos lá, então, encerrar aqui com a análise do parágrafo da Letícia, um outro parágrafo de desenvolvimento. Ficou legal, duas introduções, 2 desenvolvimentos. Em primeiro plano, aqui falta uma vírgula, né, para isolar esse adjunto, nota-se que o poder público se mostra negligente aqui seria ao não garantir mutabilidade. Aqui eu achei bem vago, tá, Letícia? O que é que seria mutabilidade em relação a quê? Lembre que a primeira frase, ela é um tópico frasal. E para ser um tópico frasal, ela é vista como um resumo. É como se ela fosse uma introdução. Então, você precisa mostrar ao leitor o que ele vai esperar ao ler esse tópico frasal, que vai ser aí depois aprofundado pelas outras frases, pelos outros períodos. Então, eu preciso entender já na primeira frase sobre o que você vai discutir, tá? Então, aqui eu sugiro que você altere. Vamos ver pelo quê. Isso porque existe uma deficiência no processo de investimento financeiro, vírgula, uma vez que falta verbas para viabilizar recursos, vírgula, como, vírgula, por exemplo, acesso ao saneamento a toda a população brasileira, o que compromete principalmente faltou um Szinho, classes sociais mais baixas. Ok, aqui você fala da questão da negligência governamental em relação aos investimentos. Aqui acho que você poderia, no tópico, mudar assim. Em primeiro plano, nota-se que o poder público se mostra negligente ao não garantir a acessibilidade ao saneamento para toda a população brasileira. Tá? E aí você já traz saneamento, que é a discussão, e mostra aqui a questão da negligência governamental. Sendo assim, verifica-se que o governo não tem assegurado o bem-estar de todos os cidadãos, demonstrando dessa forma ruptura no contrato social teorizado por John Locke, né? E aqui, quando você trouxer um autor, né, que é o John Locke aqui, é interessante que você
para que ele seja contabilizado como outra área do conhecimento, que você faça uma referência à área, tá? Quando o Enem diz assim, eu aceito qualquer área do conhecimento, física, biologia, matemática, química, ele quer que você fale de onde você tirou esse conhecimento. Então, quando você coloca teorizado pelo filósofo John Locke, você já consegue mostrar que está trabalhando com uma área específica do conhecimento. E isso, claro, demonstra uma pontuação muito mais interessante para você na competência 3, tá? Então, seu parágrafo consegue ter tópico frasal, precisa dar uma melhoradinha, uma frase explicativa relacionada ao tópico, que é a negligência, e por que o país está sendo negligente, e traz uma frase que a gente chama aí de análise crítica, né, em relação ao seu argumento, que é a demonstração da ausência de um direito constitucional, que é o bem-estar, e como o John Locke traz, esse bem-estar precisa ser promovido pelo Estado, uma vez que a gente concede a ele esse direito de nos governar, e a gente abre mão de alguns direitos para que isso aconteça, né? A teoria do John Locke é justamente essa. O contrato social é que a gente ganha alguma coisa, mas a gente também dá alguma coisa ao Estado, cede algo ao Estado, quando a gente aceita que ele cuide aqui de nossos recursos e que, em contrapartida, nos proporcione aqui a aplicabilidade dos direitos. Ok? Muito bem, gente. Então, nossa aulinha de hoje fica por aqui. Agradeço a participação de todos vocês e na próxima semana voltamos a trabalhar